A graça e a paz do Senhor Jesus, nós chegamos hoje ao nosso último vídeo a respeito de Atos capítulo 20, nessa breve meditação. Se você gostaria de assistir os vídeos anteriores e pegar toda a exposição de Atos 20, todos eles estão no nosso canal no YouTube. Muito bem, hoje nós chegamos finalmente ao versículo 33 até o versículo 38. Paulo está no final da sua despedida dos presbíteros, dos líderes da igreja de Éfeso, igreja na qual ele investiu pelo menos 3 anos da sua vida ensinando, cuidando daqueles irmãos. Nosso texto começa onde Paulo está dizendo: não cobicei a prata nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. O que Paulo está falando aqui, meus queridos, não é que em regra, nenhum obreiro, nenhum trabalhador não possa ser sustentado por aqueles ou aquela igreja local na qual ele está trabalhando. Na verdade, em várias outras situações, Paulo foi acolhido, Paulo foi suprido através das igrejas que ele ministrava. Ele mesmo instrui a Timóteo para que isso seja ensinado na igreja onde ele estava trabalhando, que era exatamente, futuramente seria a igreja de Éfeso. Porém, o que ele está falando aqui é sobre o caráter sacrificial do seu ministério. E a grande lição que nós temos para terminar esta série é a seguinte: o caráter sacrificial do ministério deve marcar nosso ministério. Portanto, o que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é que há situações onde eu preciso me dar mais, onde eu preciso andar uma segunda milha, onde eu preciso dar uma outra face, um esforço maior. Havia uma situação em Éfeso que exigia que Paulo tivesse este tipo de comportamento, este tipo de compromisso. O meu ponto aqui, meus queridos, é que a obra do ministério, que como eu já expliquei em outros vídeos, não é apenas para pastores, missionários, etc., para todo cristão, é sim uma obra sacrificial. Não é uma obra de glamour. Não é uma obra onde teremos o nosso nome destacado em neon. Não é uma obra onde nós seremos exaltados por aquilo que nós fazemos. Até porque qualquer coisa de boa que possamos fazer, de bom que possamos fazer, só fazemos por causa da graça de Deus que opera através de nós. Inclusive, esta mesma noção é tirada das páginas escritas pelo apóstolo Paulo. Portanto, ele fala que ele supriu as suas próprias necessidades diante daquele contexto. E aí no versículo 35 ele continua: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do nosso próprio Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Quando nós estamos cuidando de vidas, com certeza nós perderemos muito tempo, ou investiremos, se você preferir, estudando, nos preparando, nos capacitando a ser bênção na vida dos outros. Ninguém sai do nada para poder investir na vida de alguém. Quando nós estamos investindo em vidas, muitas vezes enfrentaremos falta de gratidão, até mesmo rejeição, mas ainda assim temos uma missão a ser cumprida. Enfim, estamos dando mais do que estamos recebendo. Muitas vezes é fácil olhar para aquele quadro de alguém que está sendo discipulado e achar: olha, ele está sendo abençoado. Mas, segundo o texto que nós acabamos de ler, aquele que está discipulando é que verdadeiramente está sendo abençoado. E o texto continua dizendo: tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Eu termino dizendo, meus irmãos, deste caráter sacrificial do ministério, porque tanto Paulo quanto esses irmãos de Éfeso estavam aqui sacrificando a sua própria amizade, o seu relacionamento, porque nunca mais se veriam. Talvez, se fosse do ponto de vista humano, eles teriam dito: Paulo, não embarque, não vá para este lugar onde já foi dito que você poderia sofrer na mão dos judeus. Fique conosco. Eles buscariam sua própria felicidade, seu próprio desejo, seu próprio querer. Mas não era assim que eles agiam, irmãos. Eles sabiam que eles estavam em um trabalho, que eles estavam em uma seara, que eles estavam em um serviço, onde a vontade do nosso Deus é o que prevalece. É o que realmente deve ser a prioridade, deve ser o centro da nossa vida. E não aquilo que nós queremos para nós. Assim, se o Senhor já tinha detalhado, alinhavado aquilo que eles deveriam fazer, era isso que eles estavam dispostos a sofrer. Até porque Muitos deles sofreriam com certeza martírio, problemas, lutas, dificuldades, perseguições em anos por vir,
apenas por servir ao Senhor nesta cidade de Éfeso. Portanto, queridos, será que nós compreendemos que ministério, que inclusive a palavra significa serviço, não pode ser algo onde eu não possa esperar um certo grau de sacrifício? Muitas vezes podem ser coisas que realmente não têm valor eterno, como apenas os nossos bens, o nosso tempo, o nosso orgulho, a falta de reconhecimento ou qualquer outra coisa. O que importa é que nós saibamos, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus, muito mais até do que o apóstolo Paulo, foi um perfeito exemplo disso. Ele se sacrificou até o extremo, morrendo morte e morte de cruz, porque ele queria nos servir. Assim, precisamos passar adiante isso, não é verdade? Sirva alguém, sacrifique-se da maneira como você puder, o seu tempo, a sua vida, o que você tiver para servir aos outros, assim como esses exemplos estão aqui para nos mostrar. Uma boa semana, espero que tenha sido edificante caminharmos juntos em Atos capítulo 20. A graça e a paz do Senhor Jesus.